Olá, pessoal. Agora nós vamos abordar o último ponto da primeira unidade sobre lex mercatoria. Então, o que seria a lex mercatoria, né? Deixa eu dar aqui uma... Vamos começando. Pronto, perfeito. Então, pessoal, nosso último ponto da primeira unidade é lex mercatoria e regulação dos contratos internacionais. O ponto 5 vai ser contratos internacionais, que é um ponto gigantesco. A gente vai estudar os principais contratos internacionais e vai ver todas as características, a regulamentação de cada um deles. Então, o contexto de globalização do século XXI levou ao surgimento de uma nova lex mercatoria. A gente tinha falado lá no ponto 1 sobre a lex mercatoria, que era aquela lex que tinha, aquela lei, perdão, falando latim, né? Lex mercatoria significa lei dos mercadores. É aquela lei que se originou dos próprios mercadores e que não vem do Estado, inicialmente com as corporações de ofício da Idade Média, as guildas, né? E hoje em dia através de câmaras de comércio internacional, seja geral, a ICC, ou seja em câmaras setoriais, que tem para diversas áreas, para aço, para vinho, para algodão, o que vocês imaginarem em relação a comércio internacional vai ter. Bem, a rapidez dos negócios exige uma agilidade na produção e flexibilidade das normas jurídicas que o Estado soberano não consegue acompanhar. Então, a lex mercatoria, ela surgiu justamente desse fato de que as normas estatais, elas não conseguem acompanhar o desenvolvimento dos negócios, são criadas modalidades de negócio que não existiam. Pense, por exemplo, em serviços de streaming, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás até, serviços de compartilhamento de automóveis, serviço de compartilhamento de quartos, para a gente não citar aqui marcas. Não, a gente pode citar, né? Uber, Airbnb, apesar de que a gente não está ganhando nada disso. Então, por exemplo, como se regula isso? Não é da mesma forma que serviços tradicionais de locação de veículo, de táxi. Então, a lex mercatoria, ela supre essa deficiência, essa agilidade quando você cria novos negócios. Então, a nova lex mercatoria, permitiu o surgimento de organizações empresariais que atuam internacionalmente, como a International Chamber of Commerce, que é a ICC, a Câmara Internacional de Comércio, é a principal, né, no mundo, sediada em Paris, ou a Chambre du Poivre et du Café, que é a Câmara da Pimenta e do Café, se eu não me engano, que aí trabalha com pimenta e café, é uma Câmara Setorial de Comércio, é privada, viu? Essas aqui são entidades privadas. Tecnicamente são ONGs, porém formada por empresas, não por pessoas, né? Ou ainda a Liverpool Cotton Association, que é tradicionalíssima, acho que data desde a década de 1940, né? E trabalha com a questão da importação e exportação de algodão. Soft law são leis obrigatórias e não imperativas. Necessitam que as partes as aderirem para a produção de efeitos jurídicos. São originárias principalmente de instituições como the International Institute for Unification of Private Law, que é o UNIDROIT, que eu já falei de Roma, ou a Organização Mundial do Comércio, OMC. Essas normas de lex mercatoria são normas de soft law, ou seja, são normas que as partes cumprem se aderirem previamente a elas. Não significa que não são obrigadas a cumprir, significa que elas escolhem cumprir. Agora, é claro, né? Depois que você escolhe a cumprir aquela norma, você adere àquela norma, aí você pode sofrer alguma sanção se não obedecê-la. Positivistas mais tradicionais, positivistas são juristas que, inspirados pela escola sociológica do positivismo, né, aquela de Augusto Comte, vocês devem lembrar disso de sociologia ou de socioantropologia, não reconhece a lex mercatoria como uma norma jurídica autêntica, diferentemente da atual escola francesa, que a caracteriza como um novo paradigma jurídico, sendo o direito autônomo e verdadeiro global. Para os positivistas, o direito é só aquilo que vem do Estado. Porém, os autores que são mais antenados com a realidade que a gente vive, eles reconhecem realmente como uma nova modalidade de direito à lex mercatoria, mas que não vem do Estado,
que é um direito diferente e que é um direito de fato global e que talvez é um direito até que tenha mais legitimidade, porque como eu falei aqui, esse tipo de norma ela só é obrigatória para as partes que escolheram obedecer essas normas. Claro, a partir do momento que você escolhe, você é obrigado. Você não pode dizer assim, não, eu não vou, eu escolhi, mas eu volto atrás. Se você escolheu para um contrato uma norma de lex mercatória, vai ser aplicável naquele contrato, entendeu? Você não pode dizer assim, agora eu não quero mais. Não, para aquele, pode ser até em outro contrato você não querer mais, mas naquele você vai ter que obedecer. Pode sofrer sanções em virtude de não obedecer. No Brasil, por força do Código Civil e da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileira, a nossa famosa LINDB, né, a lex mercatória pode ser entendida como norma jurídica válida na categoria dos costumes, porque o nosso direito reconhece a força dos costumes, né? Então, pode classificá-la como costume. E aí é um costume escrito, geralmente o costume é não escrito. No ordenamento jurídico brasileiro, a lex mercatória é limitada por normas constitucionais, processuais, trabalhistas e consumeristas. Aí tem um detalhe: a lex mercatória só é válida em relações que envolvam partes que não sejam hipossuficientes. Parte hipossuficiente seriam aquelas mais fracas das relações jurídicas, como, por exemplo, nas relações de trabalho, né, o empregado é hipossuficiente em relação ao empregador, nas relações de consumo, no qual o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor. Então, tem que ser relações entre iguais e que haja direito disponível, né? Então, em relações tipicamente do comércio internacional. Em regra geral, um contrato é considerado internacional juridicamente se possui ao menos um elemento que conecte a dois ou mais ordenamentos jurídicos. Aí vem aquela discussão. Quando é que eu posso considerar um contrato internacional? Tem que ter pelo menos dois ou mais elementos que conecte a vários ordenamentos jurídicos. Por exemplo, pode ser uma empresa de um país e outra de outra. O cumprimento da obrigação vai ser em países diferentes. Você está comprando um produto de um país para entregar em outro. Você está contratando um serviço para ser executado em outro país. Então, tem que ter pelo menos uns dois elementos que liguem pessoas, que estabeleçam relações jurídicas entre países diferentes. Então, exemplos de elementos de conexão, que é o direito internacional privado. Pode ser o domicílio das partes, a nacionalidade, a sede das empresas, o lugar de celebração, onde o contrato foi assinado, na execução onde o contrato vai ser cumprido. Então, aí são elementos que fazem esse contrato se tornar internacional. Em suma, para a doutrina jurídica, o contrato internacional deve conter um elemento de extraneidade. Extraneidade não é no sentido de ser estranho, mas no sentido de ter algum elemento estrangeiro. É um fator privatista, ou seja, de direito privado, que conecte uma relação negocial a mais de ordenamento jurídico estatal, que envolva, e por domicílio, nacionalidade, sede, tudo isso que a gente citou aqui, lugar de celebração e execução de contrato, países diferentes. Contratos internacionais mais frequentes seriam compra e venda de mercadorias, que aliás é o mais comum, factoring, que é você negociar com dívidas, né, comprar dívidas, leasing, que seria um arrendamento mercantil, a gente vai discutir, distribuição e agenciamento, que são contratos muito parecidos, né, no qual se representa um produto de uma empresa, joint venture, que seria uma parceria comercial, transferência de tecnologia, que é você comprar tecnologia para produzir alguma coisa, transporte e licenciamento. A gente vai estudar no ponto 5 cada um desses contratos detalhadamente e ver as características e diferenças de cada um. Então, contratos internacionais, eles podem ser regidos pela legislação interna de países diferentes, podem ser regidos por convenções internacionais ou até pela lex mercatória, como a gente está falando, e tal fato pode gerar dúvidas e conflitos, né? Porque você diz, olha, um contrato internacional você pode escolher. Pode ser legislação de um país diferente, pode ser uma convenção internacional, ou pode ser pela lex mercatória. Geralmente, cada país, pessoal, ele vai possuir regras de conexão para solucionar conflitos de competência normativa. Isso é um assunto que a gente vê em direito internacional privado, por isso que eu não vou entrar em detalhe aqui.
No Brasil, esse papel cabe à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nossa LINDB, a antiga lei, que ali tem os critérios para definir qual a norma vai ser aplicável num conflito jurídico. Bem, na verdade, você diz, é diferente para cada país, só que, por exemplo, os países que adotam o sistema civil law adotam regras parecidas. Então, os países de direito romano-germânico, como o nosso país, a maioria dos países da América Latina, a maioria não, todos, e os países da Europa continental adotam critérios muito parecidos. Já os países de common law, que são os países de tradição anglo-saxônica, Reino Unido, as suas colônias, né, seja Estados Unidos, Austrália, países da África, Índia, já tem uma perspectiva diferente, né? Então, saber qual é o sistema jurídico é importante por isso, porque os países que adotam o mesmo sistema jurídico tendem a adotar soluções parecidas. Então, nem sempre a legislação aplicável escolhida pelas partes é válida em virtude do respeito ao princípio da ordem pública. Sim, como eu disse, quando há uma parte que seja considerada hipossuficiente, mais vulnerável, a tendência é que seja definida pelo Estado. Agora, se é uma relação empresarial entre partes iguais e que haja direito disponível, numa relação comercial, aí as partes podem escolher perfeitamente a norma aplicável. E como a gente está falando de comércio internacional, em regra, as relações de comércio internacional, elas permitem a escolha entre as partes. Agora, quando eu estou falando de comércio internacional, eu não estou falando de consumo, gente, tá? Não é você comprar no site da China, por exemplo. Isso é relação de consumo. Relação comercial é uma relação no qual você vai ter duas empresas e você compra aquele produto para revender. Sim, porque o que é que diferencia o consumo? O consumo é quando você compra um produto ou serviço para você ser o destinatário final, ou seja, para você usar. Se é para revender, aí já é uma relação empresarial, e é isso que essa disciplina visa, entendeu? Não são questões de consumo. Bom, como referências, a gente tem o livro do Luiz Olavo Batista, Contratos Internacionais. Esse livro é muito bom, ele tem na Biblioteca Física da SES. É bom dar uma olhada, vocês darem uma olhada isso aí na Biblioteca Digital também. O livro da Andréa Mota, Andréa Boasson Mota, tem na Biblioteca Digital, e o livro do Luciano Tim, Rafael Ribeiro e da Ângela Estrela, Direito e Comércio Internacional da FGV, que só eu tenho, está esgotado. Então é isso, gente. Olha, obrigado pela atenção e até a segunda unidade.